Amém? Vamos orar para Daniele, em nome de Jesus, você pode, de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui tua serva, que se prontificou para trazer essa mensagem. Ó Pai, em nome de Jesus, honra ela, Pai, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, repreende todo mal contra a vida dela, que ela seja iluminada, orientada pelo Teu Espírito Santo e que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Deus, desse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graça e paz, igreja. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Quero orar mais um pouquinho. Amém? Feche seus olhos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Santo Tu és, ó Pai, Tu és bom. Tu és Deus maravilhoso, misericordioso, poderoso. Tu és o Deus que está neste lugar e que nos assiste nessa noite. Por isso, Deus, nós contemplamos a Tua face e pedimos que o Senhor seja conosco nessa noite. Ó Pai, ser servido de nos abençoar, de falar conosco, de colocar nos nossos ouvidos a palavra que nós precisamos ouvir, que o nosso coração seja uma terra fértil. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo ladrão da semente, todo espírito de engano, todo espírito perturbador. Ó Pai, cala esses demônios, corta a língua deles, ó Pai, fura os olhos para que eles não levem notícias nossas para o inferno. E eu peço ao Senhor que todos possam contemplar a Tua face e ouvir a palavra, Senhor, que é do Senhor, não é minha. Usa o Teu vaso, Pai, que é pequeno, é de barro, mas pertence ao Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra do Senhor. Obrigada, Margarida. Mas o texto que nós vamos ler está lá no livro de João, Evangelho de João, o primeiro texto que nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 8. Amém? É uma passagem muito conhecida. Mas como sempre o Senhor faz, Ele fala algo conosco de diferente todas as vezes que nós lemos a palavra dEle. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, a mulher adúltera. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os benefícios de quem recebe o perdão. Amém? Eu já falei sobre perdão algum tempo atrás, mas eu falei sobre pecado e perdão. Hoje é algo diferente, o Senhor quer trazer aos nossos corações. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 mesmo. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? O segundo texto está no Salmo de número 32. Apenas 2 versículos. Salmo 32. Apenas os versículos 1 e 2. Livro de Salmos, número 32. Salmo 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém? Podem se assentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos nós conhecemos muito bem essa passagem da mulher adúltera. Mas eu vou contar para vocês de uma forma diferente. Porque eu quero que vocês entendam o que o Senhor quer falar. Imaginem vocês que vocês somos essa mulher. E aí nós somos presos, pegos em um delito, em um pecado muito grave. E aí nós somos levados direto ao tribunal. E nós chegamos lá e todos começam a nos acusar. Olha, vocês vão morrer, você vai morrer. Você vai morrer porque você pecou. Você vai morrer porque você estava errado. Você foi pego no ato, não precisa nem de testemunho. E aí nós, irmãos, fomos levados a um lugar em que estava uma pessoa que poderia nos ajudar, talvez, ou poderia nos mandar logo para o matadouro, vamos dizer assim. E nós, sendo essa mulher, nós pensaríamos dessa forma. Nós fomos a este lugar e voltaríamos contando, olha, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui pega, todos viram o pecado que eu cometi, e eu cheguei dentro do templo, dentro de um lugar de jurisdição, e lá estava um homem que não deixou que foi imputado em mim algum pecado e não deixou que eu fosse condenado. Você acredita que eu saí de lá e não me deram a pena de morte? Olha que maravilha! Eu consegui sair ilesa. Eu não paguei pela pena, pelo pecado que eu cometi, pelo crime que eu cometi. E as pessoas perguntavam, mas quem é essa pessoa que te libertou? E eu com certeza, eu acredito que ela deve ter dito, eu não sei. Eu sei que ninguém teve coragem de me julgar. Não é interessante esse outro lado da história? Se nós pudéssemos ser essa mulher? Essa história, irmãos, é uma história, como eu disse, muito conhecida. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, Jesus perdoou essa mulher, que lindo. Irmãos, essa mulher, na lei de Moisés falava o seguinte, que quando uma pessoa era pega em adultério, uma mulher, ela e a pessoa com quem ela estava pecando deveria ser apedrejada. Os dois deveriam ser mortos. A lei era essa. E não foi assim. Eles pegaram só a mulher e levaram ela até Jesus e falaram que ela foi pega em adultério. Olha, ela foi pega no próprio ato. Então a primeira questão, onde estava o homem com quem ela adulterou? Onde que ele estava? No meio do povo. Né? Com certeza, visualizando de longe. Vou ficar calado. E sabe que isso acontece conosco também? Porque muitas vezes, irmãos, nós pecamos, mas nós não pecamos sozinhos, não. Porque Adão não pecou sozinho, não. Eva também não. Os dois pecaram. Então, onde estava esse homem? Por que ele foi encoberto? Por que ele não foi levado a Jesus? Qual que era o problema? Porque na lei eram os dois que teriam que ser apedrejados, não era? E por que ele não foi achado? Onde estava esse homem? Se ela foi pega no ato, esse homem estava lá, ela não estava adulterando sozinha. Bom, o texto não fala isso, mas como a Fernandinha falou, a gente pode pensar várias coisas, né? Esse homem devia ser, às vezes, um soldado, um general, né? Alguém muito importante naquele lugar que não poderia ser visto, não poderia ser colocado em exemplo, em evidência, e essa mulher foi acusada sozinha. Só que tem algo interessante nesse texto também, antes de chegar onde eu quero chegar, que eu perguntei ao Senhor assim, Jesus, por que o Senhor, ficou só o Senhor e a mulher, e o Senhor não falou nada com ela? Ela não cometeu um pecado, ela cometeu um delito. Era um crime. Mas Jesus não condenou ela, não. Mas pela lei ela não tinha que ser condenada? A alguma coisa, pelo menos? Ela não tinha que pagar? Jesus foi justo? Já pararam para pensar? Eu perguntei, Jesus, por que você não falou nada com ela? Deixou ela embora, a gente peca, a gente tem que pagar pelas consequências, né? Mas aí o Senhor me levou lá em João, lá na frente, João 12:47. Algo que eu já tinha lido muito. E Jesus falou assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 12:47. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Essa mulher, irmãos, ela foi salva 2 vezes. Já parou para pensar? Porque ela foi salva da condenação e logo depois
depois Jesus foi morto e morreu para que ela tivesse direito a essa salvação. E como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre os benefícios de quem recebe o perdão, porque isso que essa mulher recebeu foi algo que mudou completamente a vida dela. Muitas vezes nós pecamos e nós temos vergonha até de confessar para o Senhor esse pecado, não é verdade? Às vezes aquilo é tão grande, às vezes aquilo é tão vergonhoso, que a gente fala, oh, Deus me perdoa por aquilo. A gente só pensa e nem fala. Mas quem aqui já recebeu o perdão do Senhor por algo que fez muito, muito, muito errado? Você se lembra? Pode ser sincero, ninguém vai te julgar, não. Mas você soube ser grato? Você soube ser grato ao Senhor por esse benefício maravilhoso? Gente, essa mulher ia ser morta, apedrejada, sozinha. Porque a pessoa que cometeu o crime com ela, vamos falar assim, não foi pego como ela. E ela ainda era mulher naquela época, o que era pior. Você já parou para pensar o que passou na cabeça dessa mulher? Eu vou morrer hoje. Me pegaram, eu vou morrer hoje. Não tem jeito, porque a lei de Moisés, a gente vive debaixo da lei. Irmãos, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que aquela mulher jamais pensou que ela fosse receber perdão. Jamais passou pela cabeça dela que ela seria perdoada. Jamais passou pela cabeça dela que alguém ia se levantar em favor da vida dela. Porque é isso que passa na nossa mente, não é? Quando nós fazemos algo muito errado, que nós temos até vergonha do Senhor, passa na nossa mente, agora acabou. Agora não tem jeito mais. Agora eu acho que não dá nem para eu servir mais ao Senhor. Eu fazia tanta coisa na igreja, mas eu tenho certeza que agora, depois disso que eu fiz, não tem mais jeito. Irmãos, aqui no Salmo 32, como eu li, é um salmo muito lindo, que ele explica exatamente o porquê que aconteceu isso com essa mulher. Por que Jesus perdoou ela? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado é aquele que feliz é. Quão feliz nós podemos ser em saber que nós somos perdoados. Você já parou para pensar sobre isso? O Senhor me levou em vários textos que falavam sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Porque a palavra do Senhor diz que se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Não é isso que diz a palavra? E fala também que Deus lança no mar do esquecimento. Ou seja, Ele não fica se lembrando do que você fez, se você se arrependeu. Mas aí sabe o que a gente faz? Confessei, estou livre. Acabou. Alguém aqui já glorificou o nome do Senhor, já deu uma festa, já chamou os seus amigos para comemorar um pecado que foi perdoado? Ninguém nunca fez isso, né? Eu nunca fiz. Deveria ter feito, mas nunca fiz. Já parou para pensar que isso que o Senhor nos dá é de graça? É uma promessa e que nos está disponível a todo momento? Todos os dias, quando você se coloca diante do Senhor, Deus me perdoa pelos meus pecados, você tem o privilégio e a oportunidade de glorificar o nome do Senhor por isso. Aleluia. Você glorifica? Gente, a gente não faz isso. Você é grato porque o Senhor te perdoou? Todos os dias a gente lembra que Ele nos perdoou? Em todo momento, aquele momento que você está desesperado, pedindo Deus me ajuda, Deus resolve o meu problema, você lembra que um dia você precisou que Deus perdoasse um pecado que você cometeu muito grande? Pois Deus não se esquece disso. Ele não te cobra, mas Ele não se esquece. E Ele não nos tem por culpados quando nós confessamos os nossos pecados. E o que Jesus fez por aquela mulher foi algo extraordinário. Ele deu a ela a possibilidade de ser salva e de receber um perdão. Aleluia. Talvez se não
talvez se não fosse por Jesus, essa mulher jamais saberia o que é isso. Já pararam para pensar? Ser perdoada por algo que todo mundo estava sabendo que você fez de errado. É a mesma coisa que chegar uma pessoa aqui na rua, com um revólver, matar algumas pessoas, todo mundo viu essa pessoa. Não tem testemunho que fale, não, chegou e fez isso. E aí lá no tribunal, Jesus falasse assim, olha, vocês não mataram ninguém não, mas vocês já fizeram coisa até pior. Então, deixa ela aí. A gente não ia ficar com raiva? A gente ia ficar com raiva. Falei, Senhor é Deus. O Senhor não é Deus de justiça? Como assim? Mas, irmãos, o que nós temos que entender é que Deus faz isso conosco todos os dias. Porque muitos dos nossos pecados, a pessoa que está do nosso lado não sabe que a gente cometeu. E Jesus nem sequer perguntou para ela o que aconteceu. Falou que ela foi pega adulterando. Mas ele não perguntou para ela, nossa, por que você fez isso? Aonde você estava? Com quem que foi? Foi com o seu vizinho? Cadê seu marido? Jesus não perguntou para ela, não. Jesus não questionou essa mulher. Ele perguntou para ela, cadê os teus acusadores? Não sobrou ninguém, não? Cadê o pessoal que estava te acusando? O que aconteceu? Você está sozinha? Ela falou, sim, Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber esse benefício que o Senhor nos dá, que é de sermos perdoados. Irmão, a Bíblia nos ensina que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não seremos perdoados. Dessa passagem a gente lembra, não lembra? Todo mundo lembra. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Mas a gente não para agradecer a Deus. Deus, muito obrigada, porque o Senhor me perdoou. Porque tudo que eu fiz no meu passado, hoje a conta já foi paga. O meu nome está limpo. O meu nome não está sujo mais, não. Eu não estou com o nome sujo mais. Porque o Senhor pagou a minha conta. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Olha, eu me responsabilizo por você. Mas Ele faz conosco também todos os dias. Porque se nós estamos aqui hoje, se nós compreendemos, ouvimos a palavra de Deus, como está escrito em João 12, nós entendemos que Ele nos perdoou por amor. E que só Ele faria isso por nós. Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos perdão a um irmão. Às vezes até nós não lembramos do que ele fez. Mas chega um dia ou outro que vem aquela pontinha assim, nossa, mas o irmão, não, eu já perdoei, né? A Bíblia fala que o Senhor não se lembra. E mesmo a gente sabendo que é um benefício que o Senhor nos dá, que só Ele pode fazer isso, nós não somos gratos o suficiente que teremos que ser. Porque nós não entendemos a profundidade do ser perdoado. Nós muitas vezes não entendemos a profundidade do que Deus faz conosco. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de sermos limpos pela palavra. E a palavra que nos liberta, que nos dá esse acesso ao perdão. Porque muitas pessoas que estão no mundo, vocês já devem ter ouvido, que eu já ouvi. Fala assim, perdoa a pessoa. Não, quem perdoa é só Deus. Não tem muita gente que fala isso no mundo? Quem perdoa é só Deus. A pessoa que fala isso, ela não tem acesso à palavra. Ela não tem, ela não teve ainda a curiosidade de ler a palavra do Senhor. Ela não conhece a palavra, vamos colocar assim. Que acesso todos nós temos hoje. Essa pessoa não conhece esse benefício que nós temos de sermos perdoados. De não ficar nenhuma mancha em nós. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Porque quando o Senhor nos perdoa, nós não ficamos sujos mais. Já pararam para pensar? A gente fica limpo. Todos os dias que você pede perdão ao Senhor por um pecado, você fica limpo daquilo. É como se você vestisse uma roupa nova todos os dias. Só que quando você não pede esse perdão, é como se você vestisse a mesma roupa todos os dias. Uma roupa suja,
muitas vezes fedorenta, e que você está vestindo, está usando a mesma roupa todos os dias. E aí Deus fala com você assim: olha, eu estou perdoando o seu pecado. Vamos trocar essa roupa? Não, Deus, mas não, já perdoou. Aí você faz de novo. Você continua com a mesma roupa. É porque a gente não tem essa consciência de que Deus é bom. De que a bondade de Deus também é revelada a nós através do perdão desse pecado. Que às vezes é muito grande, mas às vezes também é pequenininho. Que a gente não faz questão de lembrar. Às vezes a gente comete um pecado que para Deus não tem pequeno nem grande, mas estou falando de um jeito que vocês entendam. Algo que vai ferir a pessoa, mas não vai causar morte, algo desse tipo. E você não pronuncia o pecado, você fala: Deus, me perdoa pelo meu pecado. Quando a gente só fala assim, a gente não dá importância porque a gente fez. A gente acha que aquilo, me perdoa pelo meu pecado. Você não dá nome ao seu pecado. Você sabia que você tem que dar nome ao seu pecado? Por quê? Porque ele existe. E o perdão que você quer é de um Deus que vê todas as coisas, que sabe quem é você. Mas ele quer que você pronuncie: oh, Deus, me perdoa porque eu adulterei. Deus me perdoa porque eu roubei. Deus me perdoa porque eu enganei. Deus me perdoa porque eu blasfemei contra o Senhor. A gente não faz isso, irmãos, porque a gente acha também que Deus é obrigado a perdoar a gente, porque na palavra dele está dizendo: se a gente arrepender e pedir, ele vai perdoar. Deus não é obrigado a nos perdoar, não, irmãos. Deus não trabalha para nós, ele trabalha por nós. Tem diferença. O por nós quer dizer que ele nos atrai, ele nos cuida, ele nos cerca. Ele não é nosso empregado, não. Ele não é empregado da firma. E o que o Senhor falava no meu coração era sobre isso. Eu falei: Deus, mas eu já ministrei sobre pecado, sobre perdão. O que mais eu posso falar sobre o perdão? E Deus trazia ao meu coração somente essa palavra da mulher adulta. Eu falei: Deus, mas todo mundo sabe que ela foi perdoada. Jesus perdoou ela. E o Senhor falava no meu coração: mas todo mundo sabe o que significa esse perdão? O caso da mulher adulta é um caso muito bom de se dar como exemplo, porque é algo que naquela época nunca tinha acontecido. Ela foi pega em flagrante, ninguém questionou isso. Vocês repararam? Ninguém questionou o que ela fez. Eles estavam experimentando Jesus para ver o que Jesus falaria. Mas ninguém ali falou assim: será que ela fez isso mesmo? Alguém viu? Tinha testemunha? Não, porque todo mundo sabia que ela tinha feito. E mesmo assim, diante de todas as evidências, Jesus diz para ela: olha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Pode ir embora. Irmãos, eu acredito que aquela mulher saiu de lá e falou assim: eu não acredito que esse homem fez. Quem é esse homem? Quem é esse homem que foi capaz de calar todos esses homens no templo, sacerdotes? Quem é esse homem? Gente, imagina essa mulher chegando na casa dela. Vocês já imaginaram? Ela chega na casa dela contando: olha, eu fui pega num delito, num crime, e na lei manda que eu fosse apedrejada, e eu estou viva. E todo mundo perguntando, às vezes os irmãos, às vezes os pais, eu não sei se ela tinha família assim: como que você foi perdoado? Não sei. Mas depois alguém vai te matar. Sempre tem aquele, né? Como dizia minha mãe, a turma não deixa disso. Mas depois eles vão te pegar, boba. Imagina quantos dias essa mulher ficou pensando naquilo que ela recebeu. Foi mais que um presente que ela recebeu. Foi uma dádiva de Deus, foi um perdão, irmãos. Irmãos, a Bíblia é muito clara, fala que se nós nos arrependermos, não adianta você confessar pecado que você não se arrependeu, sabia? Não adianta, sabia que não adianta? Porque a Bíblia é clara, você tem que se arrepender. E só quem vê isso, graças a Deus, é Deus.
que você não pode mentir para ele. Deus, me perdoa, eu cometi esse pecado. E Deus sabe no seu coração se você realmente arrependeu ou não. Não é assim? Você pode mentir para a pessoa que está do seu lado, mas Deus sabe se você se arrependeu ou não. Por um lado é muito bom, por outro não. Sabe por quê? Você não engana Deus. E se você não se arrependeu, esse pecado vai te perseguir. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou sendo exposta pelo meu pecado. Não, você não está sendo exposta nem está sendo confrontado, como a Cleisa disse sábado para as mulheres. Você também não está sendo confrontado. Muitas vezes seu pecado aparece diante de você, é porque você não pediu perdão e não se arrependeu. Então seu pecado vai todo dia bater a sua porta. Ó, estou aqui, tá? Se você não se arrependeu, o seu pecado vai bater na sua porta. Porque ele vai te atormentar. Até você se arrepender. Ou então até você achar que aquilo é normal. Você esconder. Eu não quero falar sobre isso não. Deixa isso pra lá. Eu pequei, Deus já pedi perdão. Perdão, me perdoa. Aí você acha que Deus te perdoou. Que acabou. Irmãos, Daniela, eu já descobri pecados que eu pedi perdão a Deus. E que eu não me arrependi. E eu tive que pedir perdão de novo, tive que pedir a Deus que me desse um coração arrependido. Como eu já pedi perdão a Deus de uma coisa que eu me lembro muito bem, eu fiz uma coisa errada, e eu falei com Deus assim, eu ajoelhei na minha casa, falei, Deus, me perdoa, porque eu fiz algo errado e eu não estou arrependida. Eu falei com Deus. Então eu quero que o Senhor me dê um arrependimento, porque eu não estou arrependida, mas eu sei que eu estou errada. Eu falo com Deus, gente, eu falo com Deus assim, como se eu estivesse falando com... Sabe? Ele é meu pai, meu amigo, meu marido, ele é meu tudo. Então eu converso com ele, eu não tenho muita cerimônia com Deus não. Muita cerimônia, eu trato ele como o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas quando eu tenho que me humilhar diante dele, eu falo com as minhas palavras, eu não procuro palavra bonita não. E eu me lembro do dia que eu fiz isso, eu me lembro até onde eu morava, eu falei, Deus, me perdoa, porque eu fiz algo errado e eu não estou arrependida, e eu quero estar. E o Senhor foi transformando meu coração. Porque isso sempre vinha à minha mente, irmãos. Sempre vinha à minha mente. Deus, mas eu não estou arrependida. Mas eu não estou arrependida. Mas eu não estou arrependida. Então, meu pedido de perdão valeu? Deus, me perdoa? Não, não valeu não. E como, irmãos, nós vamos subir, como nós vamos morar com o Senhor, se a gente não se arrepender dos nossos pecados? Muitas vezes eu penso que a gente, o ser humano, ele sabe que o Senhor, nós sabemos, vou me colocar no meio, muitas vezes nós sabemos que o Senhor nos perdoa, que nós precisamos estar com as nossas vestes limpas, que nós precisamos nos santificar, nos purificar, para nós irmos morar no céu. Mas muitas vezes nós não temos essa dimensão de que para morar com o Senhor, nós realmente temos que estar limpos. Não é você pedir perdão pelo seu pecado e não arrepender, não. Porque isso só vai fazer com que as suas vestes fiquem mais sujas. Antes de pedir perdão, há um arrependimento. E como diz aqui no Salmo 32, em cujo espírito não há engano, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Se Jesus fez isso por aquela mulher, com certeza aquela mulher deve ter se arrependido. Nem que for no momento que ela foi pega. Eu tenho certeza que ela se arrependeu. Porque senão Jesus não daria ela o perdão. Glória a Deus. Jesus não teria despedido aquela mulher. Você sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que acusaram aquela mulher também precisavam de perdão. E eles não receberam naquele dia. Vocês pararam para pensar nisso? Todos aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher, todos eles tinham pecados. Mas o pecado não foi oferecido a eles naquele dia. A ela foi. Será por quê? Já pararam para pensar? Todos eles foram embora. Porque Jesus falou, quem não tem pecado, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, eu penso se fosse hoje eu acusando uma pessoa, se Jesus falasse comigo, se você não tem pecado, então você pode acusar a Fernanda. Eu ia pensar, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Deus, eu estou cheio de pecado.
aquelas pessoas não pensaram isso não, porque todas elas foram embora. Senão Jesus tinha falado, você vem aqui, você está perdoado. Vem aqui, você também está perdoado. Você também está perdoado. Jesus ia perdoar uma pessoa, não ia perdoar as outras, se elas estivessem com o coração puro? Já pararam para pensar? E também no meio daquela multidão, porque o templo estava cheio, era festa, né? Era o tempo da festa dos tabernáculos, que falou antes. Já pensou tanto de gente que tinha ali, e só aquela mulher foi perdoada? Quantas pessoas cheias de pecado, e só aquela mulher foi perdoada naquela hora? Irmãos, isso é algo muito sério. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a profundidade disso que Deus está falando. Sobre o perdão de Deus. Não é do seu próximo, eu estou falando sobre o perdão de Deus. O você receber esse benefício. Quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente se sente leve. E Deus nos honra. Sabe por quê? Aconteceu algo comigo já faz uns antes da pandemia, então já tem muito tempo, aqui na igreja. Eu trabalhava no salão e aconteceu algo muito chato comigo lá. Uma pessoa fez um comentário contra o Espírito Santo e na hora eu não me manifestei. Uma cliente. Irmãos, mas eu vim para casa com o meu coração assim, mas parece que ele estava sangrando. E eu pedi perdão a Deus, Deus tem misericórdia, eu deveria ter respondido, eu não respondi, meu coração assim. E eu pedi perdão e vim embora e nada. No outro dia eu levantei chateada e meu coração doendo. E eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. E eu mandei uma mensagem para a pastora. Ô pastora, me ajuda, me ouve. Contei para ela o que tinha acontecido. Isso foi numa sexta-feira. Eu passei sexta, sábado. No domingo era domingo de Santa Ceia. E eu acordei e falei assim, Deus, eu não vou ceiar. Porque, apesar que eu tenho certeza que o Senhor me perdoou, porque eu estou arrependida, eu não sou digna hoje. Eu não vou ceiar. E quando foi à tarde, eu deixei a Vitória na casa do meu irmão e eu vim de ônibus, e dentro do ônibus o pastor Rodrigues me ligou. E conversou muito comigo, minha filha, você se arrependeu? Eu contei para ele o que tinha acontecido, ele falou assim, fica tranquilo, se você se arrependeu, eu estou vendo pelo que você falou, Jesus te perdoou. Não tem por que você não ceiar, mas é você e Deus. E ele falou em todo momento, ele ficou conversando comigo quase que a viagem toda. Não faz isso, minha filha, pensa novamente. E eu cheguei aqui na igreja decidida, eu não vou tomar a ceia. Irmãos, eu fazia parte do diaconato e eu ficava na porta, eu limpava as coisas e tudo. Nesse dia eu cheguei e a irmã de hoje tinha começado o tratamento dela de dentes. E quando começou o louvor a cantar, nesse dia eu não estava escalada, era por escala, a irmã de hoje chegou perto de mim e falou assim, hoje você serve a ceia para mim. Irmãos, na hora o Espírito Santo falou comigo assim, eis que estou te honrando. Deus me honrou. Eu fiquei sem palavras. Ela falou assim, Dani, minha boca está doendo muito. E eu não estou conseguindo ficar, nem conversar. Serve a ceia com o Carlinhos? Irmãos, eu chorei. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor está fazendo isso comigo. Além de eu ceiar, ela tem que servir. Aí a pastora saiu do louvor, ela estava cantando. Eu falei com ela. Ela falou a mesma coisa que Deus tinha falado. Deus está te honrando. Aí eu falei com ela, amém, eu vou servir. E o meu coração, irmãos, ficou parecendo que ia sair pela boca de alegria. Nesse dia, eu acho que eu entendi o que é esse benefício de receber o perdão. Porque quando o Senhor nos perdoa, Ele nos honra. Para alguns aqui pode ser uma coisa pequena, mas eu me senti tão honrada naquele dia. Eu falei com o pastor, acho que eu nunca fui tão honrada na minha vida até aquele dia, de poder servir a Santa Ceia. Eu me senti honrada diante de Deus. Eu falei assim, eu sou importante. Parece uma coisa pequena, não é, irmãos? Mas Deus sabe onde Ele nos honra. E Ele me honrou porque Ele viu que o meu coração era sincero. Porque eu realmente me arrependi. Eu fiz errado, mas eu realmente me arrependi. E o Senhor faz isso conosco todos os dias, mas a gente não percebe. A gente quer as coisas do Senhor, mas a gente não vê que nas pequenas coisas Ele pode nos dar. Mas a gente muitas vezes está negligenciando esse perdão. Porque quando a gente deixa de pedir, a gente deixa de ser honrado. A gente muitas vezes deixa de receber aquilo que o Senhor tem para
te dar por causa do seu coração. Irmãos, aquela mulher adulterou. Ela era casada e ela se relacionou com outro homem que também provavelmente era casado. Isso é muito sério. E ela foi perdoada. Ela foi perdoada. Será que nós não seríamos? E por que a gente não recebe esse perdão com amor, com gratidão, com choro, com alegria? Ah, porque é normal, porque Deus vai me perdoar? Irmãos, enquanto a gente achar que o que Deus faz é normal, a vida da gente vai ser medíocre. Vai ser só na média. Vai ser só na média. Enquanto a gente achar que o que Deus faz é normal, é natural, porque Ele faz mesmo, porque... enquanto a gente achar isso, as coisas na sua vida vão ser exatamente como você está achando. Enquanto você não glorificar a Deus pelo perdão que Ele te deu, pela honra que você recebeu por ser perdoado, você vai deixar de experimentar grandes coisas que o Senhor tem para você. É muito simples, irmãos. Faz um teste com o Senhor. Eu estou desafiando vocês, faz um teste com o Senhor. Porque todos nós temos um pecado. Hoje mesmo a gente já deve ter pecado. Chega em casa e pede perdão de todo o seu coração. E se você não se arrependeu, pede a Deus que te dê o arrependimento. Oh Deus, eu quero ver a sua glória na minha vida. Eu quero ver o Senhor me honrar. Irmão, Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas. Lá no livro de Isaías, eu marquei aqui um versículo que acabou comigo. Eu falo que acabou comigo. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25, se vocês quiserem abrir. É um versículo muito pequeno. Diz assim: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, e não me lembro. Eu vou repetir. O Senhor está dizendo, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões. Você. É o Senhor que apaga, por amor dEle. E dos nossos pecados, Ele não se lembra. Aleluia. É só Ele que pode fazer isso. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa que pode ser muito dura. Mas se vocês chegarem em casa e meditar, vocês vão entender. Porque eu levei muito tempo a entender isso. Quando nós perdoamos alguém, um ser humano igual a nós, de algo que ele nos fez, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, sabia disso? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação perdoar. Você sabe por quê? Vocês já pararam para pensar? Como eu disse, nós vamos para o céu, certo? Nós vamos para o céu. Amém. Só que aí eu tenho um negocinho com o Mateus. Eu amo ele em Cristo, mas não gosto muito dele não. Beleza. Vocês acham mesmo que lá no céu vai chegar nós dois ou só um de nós? Vai chegar os dois ou só um de nós? Só Mateus, né? Que você tem uma coisinha, quem tem é você. Não é? Você tem Então uma... quem perdoa primeiro está sendo mais inteligente, esperto e sábio, não é? Mateus, eu vou perdoar você, meu irmão. Glória a Deus, eu te amo em Cristo Jesus. Nós vamos encontrar no céu. Amém? Glória a Deus. Porque a gente tem isso. Aí eu amo o irmão, mas eu não gosto ainda nada. Não gosto muito de ficar perto dele, não. Mas aí você pode perder o seu lugar no céu. Porque o Mateus nem está sabendo que eu não gosto muito dele. E aí? Então, se você perdoa, se você quer se arrepender, Deus, me dá um arrependimento, eu quero perdoar o Mateus, eu quero amar ele mesmo, me perdoa, Deus, está errado. Você tem grande chance de ir para o céu. Porque provavelmente o lugar dele já está garantido, o seu está balangando. Eu sempre penso nisso quando vem ao meu coração o perdoar o próximo. Irmãos, eu não estou falando que é fácil não, sabe? Eu não sou hipócrita. Não é fácil. Porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas que vai além
do que nós podemos imaginar. É coisa que acontece que te tira totalmente do seu foco, que você fica perdido, não tem? Tem coisa que acontece na nossa vida, algo que um irmão faz com você, uma pessoa do seu lado, que tira você totalmente de órbita. Você fica, Deus, onde que você está? Por que está acontecendo isso? E o perdão, nesses casos, é a última coisa que a gente pensa. Sabe por quê? Eu vou falar, vocês vão concordar. A gente pensa, Deus, executa a vingança contra aquela pessoa em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor deu justiça. Eu quero que corte a cabeça dele. Aí você fica pensando, mas Deus deu oportunidade de todo mundo ir para o céu. Eu vou ter que perdoar as pessoas se eu quiser ir também. A gente não pensa isso não. A gente pensa isso depois que a gente já matou a pessoa, já enterrou, picou ela e pôs os ossos debaixo de 14 palmos de chão, nem 7. Como dizia minha mãe, 14. Pôs os ossos picadinhos assim. Não é? Eu tô mentindo? Não é? É a última coisa que a gente pensa. Deus perdoa, me perdoa, perdoa aquela pessoa. Deus me perdoa. Deus me perdoa quando eu penso em matar aquela pessoa. Eu já matei a pessoa 20 vezes. Gente, já aconteceu isso comigo. De eu estar num prédio com a pessoa e eu vendo, eu julgando a pessoa lá de cima e a pessoa no chão estirada e o carro passando por cima. Eu já pedi perdão a Deus, tá? Eu estou contando para vocês verem que todo mundo pode passar por isso. Mas já imaginei. Não me julguem. Já confessei o meu pecado e já pedi perdão a Deus. Eu arrependi mesmo. Mas essa pessoa me fez muita raiva. Eu fiquei olhando para a pessoa e a pessoa olhando para mim. Eu estava desviada, gente. Mas eu pedi perdão a Deus. E eu imaginei eu empurrando aquela pessoa e a gente estava no 5º andar do prédio. Eu falei, vai cair. Morreu. Mas o carro vai passar por cima. Só para testificar. Olha que coisa terrível, gente. Aí vocês acham que todo mundo tem pecado. Eu também tenho. Graças a Deus, esse eu já arrependi. Mas eu já pensei isso. Só para vocês entenderem o nível do que eu estou falando. É, Jesus. E vocês acham que eu estou achando bonito falar isso? Não, mas o Espírito Santo dá conta. Fala, amém. Né? Não precisa me contar o de vocês não, tá, gente? Fica à vontade com Jesus, conta para ele. Mas às vezes a gente precisa passar por isso para vocês verem que o que eu estou falando não é uma coisinha de nada. O que eu pensei é a mesma coisa se eu tivesse feito. Eu pensei até os detalhes, gente. É a mesma coisa se eu tivesse matado aquela pessoa, sabia? Aí eu vou falar, ai, Deus me perdoa que eu pensei aquilo daquela pessoa. Que Deus me perdoa porque eu imaginei que eu julguei aquela pessoa do 5º andar. É assim que você confessa. Sabe por quê? Na hora que você pensou no pecado, você não pensou nos detalhes. Então, na hora de pedir perdão, também tem que pensar nos detalhes. Tem que falar tudo para Deus. Deus, eu pensei isso. Eu matei aquela pessoa 20 vezes já. 20 vezes. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Vai contando, vai contando, vai contando. E Jesus me perdoou. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Mas será que eu fui sincera no meu pedir perdão? Se ele me perdoou, eu fui. Se não, ele não me perdoou, não. Porque Deus não é bobo. Ele não vai ficar te acusando, ó, Fabiana, não. Você só pediu perdão, você não arrependeu, não, tá? Deus não vai fazer isso com você, não. Mas o seu próprio pecado vai se levantar contra você. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus é nos abençoar, é nos perdoar, nos abençoar. Mas Ele quer que você sinta, irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo é você sentir que você foi perdoado. É uma alegria que não dá para contar. Você não consegue explicar, até você não consegue explicar como eu perdoei aquela pessoa. Eu não sinto mais raiva, eu não sinto rancor, eu não quero matar, eu não quero picar a pessoa. E quão grande é o Senhor que nos perdoa, fala, olha, tudo aquilo que você pensou, está perdoado, você está limpo de novo, Daniel. Mas como Jesus disse, não faz de novo. Não faz de novo, não se suje de novo, suas vestes estão limpas. Irmãos, é tão difícil a gente limpar as nossas vestes. Tem tanto pecado, às vezes a gente sonha, nossa, eu estava com a roupa toda branca, salpicada de sangue. Só o salpicado de sangue é pecado. Ela pode não estar toda manchada, não, mas está salpicada. Sabe aquelas pintinhas vermelhinhas? Deus quer nos dar vestes novas, branquinhas, limpinhas.
limpinhas. Para que quando a gente estiver lá no céu e a gente encontrar com Ele possa ver assim, todo mundo brilhando, como diz lá no livro de Daniel, que nós vamos brilhar. E quem está manchado não brilha não, irmãos. Você vai conseguir fazer isso tudo num dia só? Não. Mas se você tiver a consciência de que você pode receber um presente de Deus, se você largar o que você está fazendo e se arrepender, você vai conseguir todos os dias se humilhar na presença desse Deus e pedir perdão a Ele. Porque Ele é bom. A graça dele nunca nos falta. É gratuito o que Ele nos deu. Eu disse que Jesus salvou essa mulher 2 vezes. Ele salvou ela 2 vezes. Ele salvou ela da morte física. E um tempo depois, quando Ele morreu naquela cruz e derramou aquele sangue pela vida dela, Ele salvou ela de novo. Quantas vezes o Senhor nos salva? Quantas vezes Jesus precisa morrer para você entender que o que Ele fez por você foi gratuito? Nós não fizemos nada, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos pedir perdão. Quando a Fernandinha pregou aqui, a última vez que ela pregou, que ela falou como era levado o sacrifício pelo pecado, vocês já imaginaram que coisa terrível? A pessoa carregando aquele bichinho. Matei 10 pessoas. Todo mundo sabia o que a pessoa fez. Todo mundo sabia o que aquela pessoa... Não tinha como esconder, gente. Porque todo mundo morava em volta. Aquilo era levado num lugar só, porque só tinha uma porta. Todo mundo viu o que você fez. E hoje ninguém precisa ver. E para você ser perdoado, você não precisa matar o bicho, não. Porque muitas vezes aquelas pessoas não se arrependiam, não. Sabe por quê? Porque lá no livro de Jeremias, no capítulo 7, fala que Deus estava cansado. E Deus falou assim, olha, vocês pegam as carnes, vocês pegam a gordura, come tudo. Porque o que vocês estão fazendo para mim não vale nada. Eu posso ler para vocês. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 7. Come tudo. O que vocês estão fazendo para mim não está valendo de nada. Porque eles pensavam, eu pequei, vou levar um cabritinho lá, matou, acabou. Você acha que Deus, gente, é estrategista. Deus já tinha pensado nisso tudo. Até quando eles vão ficar me oferecendo cordeiros, carneiros, sem defeito? Isso tudo é meu, eu que dei, Ele que fez. Você vai oferecer um objeto, um animal para uma pessoa, você não é ela que fez? Eu vou oferecer em troca do meu pecado. Custava o preço do bicho. Só. Agora, o que Jesus fez por nós naquela cruz é nos dar esse direito da gente mesmo pedir o perdão, só abrir a boca e reconhecer o que Ele fez. E muitas vezes a gente não faz. Eu amo Jesus, eu sirvo a Deus há 20 anos, mas tem coisa que eu não vou perdoar. O que fulano fez comigo, não vou perdoar. Você nunca recebeu o benefício do perdão, porque se você tivesse recebido realmente, você saberia o quão valioso é um pedido de perdão para o Senhor. Eu creio que para Deus é como se abrissem várias portas e Ele pudesse dizer, olha, pastora Criana, agora eu vou te abençoar tudo que você me pediu. Porque o perdão que você me pediu, eu te abençoei, eu te dei o perdão que você me pediu, mas eu vou te dar mais. É como se um filho da gente fizesse uma coisa errada e ele pedisse perdão realmente e a gente desse um monte de presente. Nunca que a gente vai fazer isso. Trocando em coisas mais simples para vocês verem a importância. É como se um filho da gente fizesse uma coisa muito, muito errada, mas ele arrependeu. Mamãe, eu arrependi, me perdoa, por favor, eu arrependi, aí você. Ele arrependeu, eu vou comprar uma bicicleta, eu vou comprar um carro, eu vou comprar isso. Já pensou? Deus faz isso conosco. E a gente não merece não, tá? A gente não é bonzinho porque a gente conseguiu perdoar alguém, não. Porque isso que está em nós, que faz com que a gente arrependa, não vem de nós. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que traz. Não é verdade? Quem que nos convence do nosso pecado? Não é a gente, não.
Então por que a gente achar que a gente tem, Deus tem que nos perdoar? Ele não tem. Ele nos perdoa, mas Ele não é obrigado a nos perdoar. Nós temos que saber a diferença de algo que o Senhor nos dá com algo que a gente acha que é obrigação de Deus nos dar. Nós não somos gratos pelo perdão que Deus nos dá. Deus, obrigado porque o Senhor me perdoou. Aquele pecado que eu pratiquei há tantos anos, ou que eu praticava, o Senhor me perdoou. Deus, louvado seja o seu nome. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor é capaz de não se lembrar de tudo que eu fiz. Só o Senhor é capaz de me abençoar depois de tudo que eu fiz. Porque, irmãos, tudo que o povo de Israel fez, eles serviram outros deuses. Tudo que Deus falou que não era para eles fazerem, eles fizeram. Serviram outros deuses. Fizeram tanta coisa errada. E Deus não perdoou. Eles não receberam o que Deus prometeu a eles que ia dar. Às vezes a gente fica com raiva lendo a Bíblia, não fica não? Eu já fiquei muito. Eu fico às vezes, nossa Deus, eles fizeram isso tudo? E o Senhor perdoou ainda? Aí eu mesmo penso assim, aí eu não faço a mesma coisa. Desse jeito, Deus. A gente não faz a mesma coisa. Deus foi capaz de perdoar reis que fizeram tantas coisas erradas. Num momento de arrependimento, Deus os abençoou. Num momento de arrependimento, irmãos, num momento na história dos reis de Israel, num momento de arrependimento de reis que foram assim terríveis, que a Bíblia mesmo fala, foi ruim o mandato, fez essas coisas ruins, num momento de arrependimento, Deus perdoou. Mas Deus perdoou porque o que havia neles era sincero. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. E saber que o que a gente está pedindo a Deus não é obrigação dele nos dar, não. É uma bênção. O perdão é uma bênção. É uma dádiva de Deus. Ele nos ensina a todo momento a respeito do perdão. É por isso que quando nós perdoamos, eu disse da outra vez que eu preguei, nós somos libertos, nós somos sarados, nós somos curados de doenças. Irmãos, já pararam para pensar nisso? E nós muitas vezes pedimos perdão ao Senhor por algo que nós fizemos e não pensamos, olha, se eu não pedisse perdão a Deus, isso poderia virar um câncer. Isso poderia virar uma doença que ia me matar em 6 meses. Não, a gente acha que Deus tem a obrigação de nos perdoar. Ah, Deus perdoa tudo. Ele perdoa mesmo. Se você se arrepender. Não faz sentido a gente não se arrepender, irmãos. Não faz sentido. Porque tudo que Deus nos dá é muito bom. É de graça. Jesus morreu. Já pararam para pensar nisso? Jesus morreu e nos deu a possibilidade de pedirmos perdão a Deus. Ele nos ensinou ainda. Olha, quando vocês fizerem algo errado, é como se Jesus estivesse falando assim, quando vocês fizerem algo errado, chega junto do Pai, fala com Ele vai te perdoar. Porque tudo que Jesus ensinou foi a respeito de amarmos o nosso próximo, não foi? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2, não foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele resumiu os 10 mandamentos. E todo o tempo que ele teve nessa terra, ele ensinou sobre isso. A perdoar, como perdoar, a pedir perdão pelos nossos pecados. A saber que o que nós fizemos não é bonito, mas que Deus é tão maravilhoso, que mesmo a gente tendo praticado o pior dos pecados, Ele nos perdoa se a gente se arrepender. O que há maligno em nós, Ele nos perdoa. A nossa maldade é perdoada. A nossa maldade, irmãos, tem pecado que nós praticamos com maldade. Está escrito no resto do Salmo 32, pode ler. Tem pecados que nós praticamos com maldade e Deus perdoa a maldade dos nossos pecados. A maldade do nosso pecado. Além de ser pecado, foi com maldade que a gente fez, muitas vezes. O pecado que eu cometi só pensando foi com maldade.
O que você fez contra o seu irmão foi com maldade? Até essa maldade que está no seu pecado, Deus te perdoa. Como? Não sei explicar. Essa resposta eu não tenho. Eu só consigo explicar vendo o quanto Deus nos amou. O quanto Ele nos ama, porque o amor dele não acabou. E o amor do Senhor tem que nos constranger todos os dias. Amém? Amém. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o benefício de receber o perdão do Senhor. O benefício, o que é de bom em receber um perdão. Nós vamos orar agora. Amém?